seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Seja muito bem-vindo, Igor, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa é apenas uma das mais 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também é o se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu irei agora fazer a oração que eu vou apresentar as minhas mãos ao Senhor para dar início ao sorteio dos livros e dos rebanhos de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse terceiro livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. É o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 Tessalonicenses capítulo 3, que contém 13 versículos. A missão de Timóteo, pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados.
Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 3. Neemias, capítulo 3, contém 32 versículos. A construção dos muros. Ao seu lado reparou Refaías, filho de U, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Arumaf. Em frente da sua casa, ao seu lado, reparou Atos, filho de Hassabinéias. A outra parte repararam Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio. 4. A oração é a oração 4, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, essa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou iniciar o sorteio pelos números ímpares. Seja você também parte desse rebanho. 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. 3 João com um capítulo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio só 4 versículos. Presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para que com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor, se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68, Tito com 3 capítulos. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade
e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. 35 e 36. Juízes com 21 capítulo. Juízes, capítulo 14, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 14 do livro de Juízes contém 20 versículos. O casamento de Sansão. Desceu Sansão a Timna e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora tomai para mim por mulher. Seu pai e sua mãe, porém, responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, há motivo para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Seu pai e sua mãe, porém, não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54, Filemão com um capítulo. Contei 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando de volta a ti, a ele que é o meu coração. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 11:59, 12 e 60. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos à continuação. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. O capítulo 1 do livro de Tessalonicenses contém 12 versículos. A ação de graças e oração, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando dos céus manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem ao Senhor Deus, do que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para se glorificado nos seus santos e admirados em todos que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinte e três, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel, capítulo 12, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 12 do livro de Daniel contém 13 versículos. O tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até o 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, tu repousarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. Bênção para um povo aviltado. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora ao sacerdote acerca da lei. Se alguém leva carne santa na borda do seu vestido, e com ele toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? Os sacerdotes responderam, não. Então disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com algum morto tocar em alguma dessas coisas, ficarão elas imundas? Os sacerdotes responderam, ficarão imundas. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 11. Oséias, capítulo 11, contém 12 versículos. O amor do Senhor deu por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei a meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, tanto mais saíam da minha face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinarei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, fui para eles, com os que tiram o jugo do pescoço. E lhes darei o mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusa converter-se. Cairás a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Joel, com 3 capítulos. Antes de eu dar início ao capítulo do livro de Joel, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o rebanho que eu sorteei antes da mensagem foi 19, 51, 20 e 52. E o livro foi o livro de Joel. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, com a ave espalhada. Sobre os montes vem vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, até dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará, a sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16, 56, 15, 55, 16, 56. Lucas com 24 capítulos. Começar o capítulo do livro de Lucas, capítulo 18. Que contém 43 versículos. O cego de Jericó. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que o Senhor Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo, capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra: se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não enganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 1 João com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 1 contém 10 versículos. A palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Senhor Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Trinta e um, 39, 32 e 40, vamos ao livro. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 5, Tiago, capítulo 5, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. A paciência no sofrimento. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros para não serdes julgados, o juiz está à porta. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58, Josué com 24 capítulos. Josué capítulo 21, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Josué capítulo 21 contém 45 versículos. Cada uma dessas cidades tinha os seus pastos ao redor. Assim foi com todas elas. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais. Eles a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles, e todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas obras que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Efésios com 6 capítulos.
capítulo 5, Efésios, capítulo 5, que contém 33 versículos, os deveres domésticos. Pois somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 1, Miqueias, capítulo 1 para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Capítulo 1 contém 16 versículos. Ata o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laques, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presente de despedida a Morisete Gate. As casas de Aquisibe serão um engano para os reis de Israel. Trarei contra ti um vencedor, ó moradora de Maressa. Aquele que a glória de Israel virá a Adulão. Fazei a calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Aumenta a tua calva como a águia, porque te foram levados para o exílio. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, Impiedade dos últimos tempos, que contém 17 versículos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. 1 Coríntios com 16 capítulos. Contém 1 Coríntios. Vamos ao capítulo. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 12 contém 31 versículos. Dons espirituais. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixavos levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Senhor Deus, Senhor Jesus é anátema, ninguém pode dizer Senhor Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus ou Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos ou fiéis membros dessa tua igreja, a igreja 70 santos. E todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do seu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. 2 Crônicas com 36 capítulos e Esdras com 10 capítulos.
Segunda Crônicas, capítulo 31. Que contém 21 versículos. Contribuição ao culto. Segunda Crônicas. Estes incluíram as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas de toda a congregação, arrolada nestes registros genealógicos, pois foram fiéis em se consagrarem contra os sacerdotes, os filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades ou em qualquer outra cidade. Designaram-se homens por nome para distribuir as porções de todo homem entre os sacerdotes e a todos arrolados nas genealogias dos levitas. Assim fez Ezequias em todo Judá, fazendo o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus, em toda a obra que começou no serviço do templo do Senhor Deus, na lei e nos mandamentos. Para buscar o seu Deus de todo o coração o fez, e assim ele prosperou. Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2. Esdras, capítulo 2, que contém 70 versículos. A lista dos que voltaram são estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, quais vieram a Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Elaías, Mordecai, Bilzam e Uspá, Bigvai, Reum e Baná. A lista dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o número 14, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 9, Neemias capítulo 3. Você que mentalizou o número 10, 3 João. Você que mentalizou o número 12, Tito capítulo 2. Você que mentalizou o número 7, Juízes capítulo 14. Você que mentalizou o 16, é o livro de Filemão. Você que mentalizou o 5, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou o 11, Daniel capítulo 12. Você que mentalizou o 8, Ageu capítulo 2. Você que mentalizou o 18, Oséias capítulo 11. Você que mentalizou o 1, Joel capítulo 2. Você que mentalizou o 21, Lucas capítulo 18. Você que mentalizou o 20, 1 Timóteo capítulo 3. Você que mentalizou o 15, 1 João capítulo 1. Você que mentalizou o 3, Tiago capítulo 5. Você que mentalizou o 6, Josué capítulo 21. Você que mentalizou o 13, Efésios capítulo 5. Você que mentalizou o 2, Miqueias capítulo 1. Você que mentalizou o 17, 2 Timóteo capítulo 3. Você que mentalizou o 22, 1 Coríntios capítulo 12. Você que mentalizou o 19, 2 Crônicas capítulo 31. Você que mentalizou o 4, Esdras capítulo 2. Eu vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês, mas antes eu irei apresentar mais uma denúncia que as igrejas e os canais estamos apresentando. Muita atenção.
Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu irei ler mais um dos nossos desafios.
nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em moradias, ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. 2, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4, oração. 5, orar. 6, dízimos. 7, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração. Todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de segunda a sexta. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para o momento que você já vai curtir. Remover. Pronto. Atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada. Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 14, 1 Tessalonicenses, o 9, Neemias 3, o 10, 3 João, o 12, Tito 2, o 7, Juízes 14, o 16, Filemão, o 5, 2 Tessalonicenses 1, o 11, Daniel 12, o 8, Ageu 2, o 18, Oséias 11, o 1, Joel 2, o 21, Lucas 18, o 20, 1 Timóteo 3, o 15, 1 João 1, o 3, Tiago 5, 6, Josué 21, o 13, Efésios 5, 2, Miqueias 1, o 17, 2 Timóteo 3, o 22, 1 Coríntios 12, o 19, 2 Crônicas 13 e o 4, Esdras capítulo 2. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo, o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão sempre neste mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém.
E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção para, nos benefícios e importância em você ser seguidor inscrito de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na IG 1318 37 300 e até 1h12 na madrugada na @Igreja Bendita para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 27 e João capítulo 15. Também vai receber bates da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E de repente, dependendo da rede social, o link dos horários das lives vão estar na descrição do vídeo. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, da África do Sul, da Espanha, da Turquia, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.